Eu vou ser um pouco breve, porque senão o tempo não vai dar. Então vou começar a dar uma resumida agora aqui, ó. Nós passamos de línguas agora, né? Inclusive Noé saiu da arca no capítulo 9, né? Ou melhor, no capítulo 9 é mencionado que ele saiu da arca. No capítulo 11 é mencionado a confusão das línguas, Babel. E no capítulo 10, ele, na verdade, seria, dizendo assim, teria que ser o 11 no capítulo 10, o capítulo 10 teria que ser o 11 em Gênesis, tá? Estou falando isso porque uma hora que vocês lerem, por exemplo, o capítulo 10, fala, mas peraí, como é que pode falar um negócio desse, sendo que as línguas aconteceram no próximo capítulo? Porque no capítulo 10 está lá as divisões, cada família segundo a sua língua, tal, e foram dispersas, Lê um versículo aí, lê o 10:5, por exemplo, lê, por favor, Gênesis 10:5. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias entre as suas nações. Isso porque às vezes vai ler, depara com esses versículos que serão citados aí nesse capítulo, mas ele está falando algo, porque aí Gênesis, quem escreveu foi Moisés, né? Então você escrevendo algo que aconteceu é uma coisa, você escrever algo que vai acontecer é diferente. E ele está escrevendo algo que já aconteceu. Então, narrando, ele pode fazer isso que ele fez, logicamente, no Espírito Santo, sem confusão nenhuma, está bem claro isso aí. Só estou dizendo para não confundir. Então, agora, ia começar um tempo aqui, ó, depois das línguas, como existiam agora as nações, as línguas e tudo mais, Deus parou de tratar o povo como um todo. Não que ele deixou de cuidar, não é isso não, tá? Ele parou de tratar como um todo. E então ele vai começar a tratar com uma pessoa só. Ele vai chamar Abrão, lá da Mesopotâmia, vai tirar ele de lá do meio de Ur dos Caldeus, do meio da idolatria, para fazer dele uma grande nação. Ele tira Abraão de lá, no capítulo 12, né, de Gênesis, ele chama Abraão, faz promessas a Abraão que dele seria feito uma grande nação e promete um descendente para ele, que é o Cristo, né, que Paulo fala, Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Não fala de descendência, e sim do descendente dele, né, que é o Cristo. Então, quando ele chamou Abraão aqui, isso é a partir do capítulo 12, que já falei, ele promete a Abraão e ele vai fazer, olha, isso fala-se disso, Romanos, fala aí em Gálatas, fala em Hebreus, que a promessa que Abraão ia viver e toda a sua descendência ainda iam viver da promessa que Deus havia feito, nós devemos entender que é a promessa que Deus ia cumprir. E quando Deus promete algo, ele promete de acordo com a sua própria justiça. Deus, quando promete algo, ele não promete e depois ele muda de ideia e vai cobrar da pessoa, senão eu não vou fazer.
Nós fazemos muita... Às vezes, o homem é assim, né? Ele promete, não, pode deixar que eu faço. Só que daí passa um tempo, ele muda de ideia, fala, eu vou fazer isso, não. Ah, não, só faço se você fizer no seu... Daí muda de ideia, né? Daí vem a cobrança. Deus, quando prometeu que ia fazer de Abraão uma grande nação, ele referia-se ao milênio, onde todas as bênçãos que nós vamos ver em Gênesis iam ser cumpridas aqui no milênio, porque a base das promessas seriam cumpridas com base na justiça que é Cristo. Tem um versículo lá de João 19, versículo 19 ao 22. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Este é o Rei dos Judeus, e sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos falou: o que eu escrevi, escrevi. Por que ele fez isso e por que ele... Porque o milênio do qual o Senhor Jesus será e é, né, o Rei, as bases de todas as bênçãos do milênio, tudo que vai acontecer aqui, os fundamentos, está aqui na cruz do Calvário. Se o Rei dos judeus não tivesse passado por aqui, não haveria isso aqui. Então Deus usou Pilatos para dizer: o que eu escrevi, escrevi, porque se não fosse este é o Rei dos Judeus, não haveria milênio, não haveria bênção para eles, se aquele homem que estava ali na cruz realmente não fosse o Rei dos Judeus. Então todas as promessas que foram feitas a Abraão, teve a cruz, porque o descendente que era o vaso da promessa era o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus esteve aqui, ele era o vaso de todas as promessas que Deus tinha feito, estava aqui numa pessoa, que era o Cristo. A presença dele aqui era o cumprimento para todas as promessas que Deus havia feito no passado, né? Principalmente concernente a Israel. Todas as promessas que foi esse tempo aqui que viveram, né? Abraão, Isaac, Jacó, os seus filhos, e a lei, que foi outra dispensação, essas duas dispensações estão ligadas com uma coisa só. Está faltando um nominho aqui que eu não coloquei. Israel. Tá? Essas duas dispensações só têm a ver com Israel, gente. Tá? Então isso aqui que nós não podemos também confundir, que é o que tem sido feito, né? Confusão. Dispensação da promessa, obrigado, e a dispensação da lei. Trata-se com o mesmo povo que é Israel. Só que aqui as promessas foi enquanto o povo estava vivendo somente esperando o cumprimento da promessa, coisa que eles pensaram que tiveram quando eles entraram na terra de Canaã. Mas eles não tinham, né? Como é que
Hebreus 4, né, que fala isso. Vamos dar uma olhadinha ali. Hebreus 4, versículo 1 até o 10, por favor. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a vós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar diz assim, do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Porquanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Se Josué houvesse dado descanso, repouso, quando eles entraram na terra da promessa, não haveria dito posteriormente, falado de repouso outra vez. Então, quando eles entraram aqui na terra da promessa, ainda não era o cumprimento dela. Entendeu? É isso que ele está falando em Hebreu. A carta, inclusive, é para os hebreus, que foi escrita, né? Para os cristãos hebreus. Então, eles passaram a promessa, esse tempo aqui, esperando a promessa, e quando entraram na terra da promessa, do qual Abraão, Isaac e Jacó peregrinaram aqui, quando eles entraram, na realidade ainda não era o cumprimento, porque o cumprimento está aqui no milênio. Estava faltando o quê? O descendente que é o possuidor de todas as promessas. Lê uns versículos em Gênesis. São vários passos na vida de Abraão, só que se nós fôssemos ver a vida de Abraão, no fim daí ia ter que ter um tempo só para estudar a vida de Abraão, porque são várias coisas que aconteceram na vida de Abraão, mas ele, por ser o patriarca, né, o pai, então tem algumas coisas que ele aprendeu que seria interessante. Gênesis 17, primeiro. 1 e 2. E 3. 1, 2, 3. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quando nós falamos de promessa, no caso, são promessas de Deus, nós devemos entender quem é Deus, ou melhor, conhecer quem é Deus. Então Abraão, para que ele pudesse crer, né, abraçar as promessas, ele teve que conhecer quem era que estava prometendo para ele.
Porque quando ele fez promessa, ele disse do descendente dele. Estava falando de Cristo. Mas ele estava citando sobre um descendente que ia nascer dele, que era Isaque. Só que ele estava velho, com 99 anos, e Sara também velha, com 90 anos. Como é que podia isso acontecer? Mas Deus era o Deus que cumpre aquilo que ele diz. Nós vemos na história que Sara, na sua incredulidade concernente a isso, a promessa de Deus, ela pega Agar, que era uma egípcia, serva dela, e dá para Abraão para que ela fosse a mãe do descendente. E ela teve um filho que foi Ismael. Ismael, ele é o pai dos árabes, a nação árabe. Ismael, filho de Abraão. Por isso que eles brigam tanto lá, né? Os árabes brigam com os judeus lá na Palestina, porque os árabes acham que é para eles. E o judeu fala, não, é para nós, não é para vocês. Vocês são filhos de Agar, e nós somos filhos de Sara. E está essa briga até hoje. Então, na realidade, não era para Agar entrar nessa história. Sara deveria esperar no Senhor, porque dela, do ventre dela, que ia nascer o filho. Daí foi o que aconteceu. Nasceu Isaque. Em Isaque, Deus falou, será chamado a tua descendência. Então ele teve que aprender que idade, no caso deles ali, como diz, não seria problema para Deus. Isso aconteceu também com Ana, né, que era estéril, mãe de Samuel. Nós vemos Zacarias com Isabel, na época do Senhor, né, para ter João Batista, foi a mesma história. Ele já estava velho, ele tinha pedido para o Senhor, pedido, não teve filho, parou. Até que o anjo dá cumprimento, falando que a esposa dele ia ter um filho, na sua velhice, que foi João Batista. E aqui nesse capítulo que nós estamos lendo, no 17, nós temos uma coisa, que Deus, o compasso, vamos chamar o compasso de Deus, ele alcança tudo. Ele está à nossa frente, cuidando de todas as coisas. Devemos entender que quando algo vai acontecer ou acontece, não é à toa. Deus não perde o controle. Deus está no controle. Apesar do mundo ser esse sistema que é contra Deus, mas Deus ainda é Deus e é soberano e Ele cuida de tudo. E aqui nesse versículo aí, como é que ele fala aí para Abraão? No 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Vamos lá. Nome de Deus. Revelação de Deus pelo seu nome. Aí, ele diz assim, eu sou El Shaddai. No original, vamos chamar assim. No original fala, eu sou El Shaddai. Na nossa tradução, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. El já é Deus Todo-Poderoso. Mas no original está escrito El Shaddai. Eu sou El Shaddai. O que é isso? Não é somente Deus Todo-Poderoso, porque El já é o Deus Todo-Poderoso. Shaddai, Shad é o seio da mulher. A linguagem, Shad é o seio. Shaddai é o seio que amamenta. Ou seja, ele está dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso que amamento, que cuido, que sustento todas as coisas. Abraão tinha que aprender para ser patriarca, né, das promessas, saber que Deus é um Deus que cuida de todas as coisas. E Paulo,
o querido apóstolo, né, da igreja, falou a mesma coisa para nós. Vamos ler um versículo lá em Timóteo. 1 Timóteo 4, versículos 9, 10 e 11. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Está dizendo aí que Deus vai salvar todo mundo? O que é isso? É Salvador de todos os homens? Esse é o El Shaddai. É isso que ele está falando. É o Deus sustentador de todos, especialmente dos fiéis, dos crentes. É isso que ele está falando. Tá? Que esse Deus que cuida de todas as coisas, ele cuida dos crentes e de todos também. Embora ninguém reconheça isso, mas ele cuida, como eu disse, especialmente dos fiéis. Por quê? Porque o crente, por ser um crente, ele tem que ter um cuidado a mais de Deus por causa do príncipe desse mundo. Então é isso aí que nós também devemos aprender, que Paulo está falando isso aí. Que ele governa todas as coisas, que Deus é um Deus sustentador de todas as coisas, especialmente dos fiéis. Então isso é um detalhe para nós, por isso que ele está falando, nós temos colocado nossa esperança, não é isso que fala aí? Temos colocado nossa esperança no Deus, um Deus Salvador. Então esse é o pensamento, sabe, que Paulo está mostrando para nós. No Egito, quando José esteve lá, quando foi vendido pelos seus irmãos, e passou por tudo que ele passou também na história dele, quando ele é colocado no trono, no lugar de Faraó, para governar o Egito, e ele, pela revelação que Deus havia dado para ele cuidar do Egito, no sonho que Faraó tinha tido das vacas magras, vacas gordas, etc. e tal, das espigas, quando ele falou, vai acontecer isso, 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 Faraó na hora deu lugar, falou, você faz o que você quiser, abaixo de mim é você. E ele deu para ele toda a autoridade no Egito, e ele fez do Egito uma expansão territorial e um crescimento, né, no Egito, como em toda a história do Egito, do antigo império, do médio, né, o maior desenvolvimento que teve foi na época de José. Na história, se vocês lerem na época, você cai lá na época de José. Por quê? Porque na hora que ele entendeu o que ia acontecer, o que ele fez? Encheu o Egito de silos, plantou grãos até e depois armazenou. Então todas as vizinhanças, todas as nações vizinhas iam lá comprar comida, porque eles não tinham nada. Era a época da vaca magra. Eles chegavam lá, não tinha dinheiro para pagar, pagava com o que tinha. E muitos pagaram com terras também. E ele tomava e teve uma expansão territorial e uma aquisição monetária muito grande nessa época aí. E Faraó chamou ele, deu uma esposa para ele, filha de um sacerdote, que é uma figura da igreja, né, o caráter sacerdotal da igreja, e deu um nome para ele. Um novo nome para ele. Que nome que era esse? Zafenate Paneia. Esse é o nome que Faraó deu para ele. E vocês sabem quer dizer o que é Zafenate Paneia? Salvador do mundo e sustentador da vida. Esse é o caráter de Cristo. Ele é o Salvador do mundo e sustentador da vida. Apesar de hoje estarmos vivendo aqui no mundo onde as coisas de Deus têm perdido completamente até o sentido daquilo que ela deve ser,
aquilo que ela é, ele ainda é o Salvador do mundo e sustentador da vida. E é isso que Paulo, inclusive, está falando. Ele é isso. Tá? Embora o mundo não creia, coisa e tal, ele está mantendo, ele está sustentando. Nós falamos ontem sobre a doutrina da rejeição. Falamos, né, alguma coisa, né, sobre que o mundo fala da doutrina da rejeição, né? O homem, na verdade, não sabe o que é isso. Não sabe o que é Deus endurecer e rejeitar. O homem não sabe o que é isso. Se Deus fizer isso, o que é isso? Né? Porque, primeiramente, nós vemos isso em Cristo. O que é Deus abandonar alguém? O Senhor Jesus, quando foi abandonado na cruz, ele foi feito isso por causa do quê? De nossos pecados, não porque ele tinha algum problema, não era com ele, porque ele foi o nosso substituto, e ele levou sobre si os nossos pecados, e Deus julgou nele o pecado. E o que é julgamento de Deus sobre o pecado? É abandono de Deus, lago de fogo, que é juízo eterno. O que é isso aqui? Um lugar onde não vai existir Deus. Isso é a resposta. É um lugar onde não haverá Deus em nenhum sentido da palavra. Vai ser um lugar que Deus lançará no esquecimento completo as pessoas. Aqui nesse lugar não haverá companhia. Como o homem diz, tá, então beleza, eu vou para o inferno, vai, não crê, não vai para o inferno? Não crê, vai para o inferno. Beleza, então meus amigos, é tudo da laia mesmo, nós vamos estar todo mundo junto lá, beleza. O homem será lançado, Mateus, em trevas exteriores. Não somente trevas interiores, trevas exteriores, ou seja, ele vai estar só. O Senhor Jesus, quando foi levantado aqui na cruz, 9 horas da manhã, e ele ficou das 9 até o meio-dia, e as pessoas blasfemando, zombando, caçoando dele. Na hora que deu meio-dia, o que aconteceu? O que aconteceu meio-dia? Trevas até 3 horas da tarde, trevas sobre toda a terra. Não foi parcial o dilúvio. Aqui não foi parcial as trevas nesse mundo, tá? O mundo, a terra fez trevas sobre toda a terra e ninguém conseguia ver o Senhor Jesus na cruz. Só ele passou sozinho debaixo do juízo de Deus por causa do pecado, vivo ali naquela cruz, pagando a Deus o preço dos nossos pecados. Quando ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? É juízo de Deus sobre o homem. Trevas sobre toda a terra. Por quê? Porque Deus realmente vai sair de cena quando o homem for lançado para esse lugar juntamente com Satanás e seus anjos. Vai ser o lugar onde que Deus vai virar as costas e nunca mais haverá qualquer vestígio da pessoa divina nesse lugar. E assim foi aqui, na terra, nesse dia, aqui no Calvário, foi justamente isso. Deus virou as costas, só que o juízo dele caiu em cima de uma só pessoa, que foi seu filho Jesus. Não caiu sobre o mundo, sobre a terra, e sim em um só homem caiu aqui. Ele foi, vamos dizer, chamar assim, o para-raio, né, do juízo, foi ele. Deus lançou o seu juízo na terra, aquelas pessoas todas culpadas, caiu num só homem. Tá? Isso é juízo de Deus.
É o abandono de Deus a uma pessoa. Então, essa verdade do juízo eterno é solene, porque o juízo é eterno. Tá? Juízo é eterno. Não é como algumas religiões, inclusive, aí, como é que fala, tradicionais, as que são mais fundamentalistas, chegam a falar que isso aqui é temporário. O juízo, o lago de fogo é temporário. Eles falam da aniquilação. Ah, mas Deus vai aniquilar, vai chegar uma hora que vai acabar tudo. Não vai acabar, não. A aniquilação que ele fala é outra coisa, porque é a ausência completa de Deus, mas não é isso que ele está dizendo, que ele vai cancelar tudo, vai... O animal sim, né, que morre, ele acaba ali a vida dele. Mas o homem é eterno. Né? O homem é eterno. Então, Abraão conheceu alguns atributos de Deus para que ele conhecesse que realmente Deus é soberano na sua promessa, naquilo que ele faz, aquilo que ele promete, ele vai cumprir. E eles viveram aqui, Abraão, Isaac, Jacó mudou o nome dele para Israel, que foi o pai de 12 filhos, que os 12 filhos vieram a ser as 12 tribos de Israel, Judá, Isacar, Benjamim, Zebulon e etc. e tal, né? 12 pessoas que tornaram famílias, e essas famílias se tornaram a nação de Israel. Resumindo, vou fechando um pouco. Quando os irmãos de José, que José era um dos filhos de Jacó, de Israel, quando venderam ele lá para o Egito, que eu acabei de falar dele lá no Egito, quando venderam ele para lá, e ele se tornou o governador do Egito, a fome a época, né, das vacas magras atingiu também o lugar que eles estavam, certamente. E daí, ouvindo eles que realmente lá no Egito havia comida, eles tinham que descer lá também, buscar recurso lá. Vão lá buscar comida. E os irmãos dele foram lá para o Egito. Só que José ficou sabendo, porque ele governava. Era interessante que ele tinha domínio, né, sobre tudo que acontecia lá no Egito. Ficou sabendo que os seus irmãos estavam ali, no Egito. E ele manda chamar eles lá. E chegaram na presença de José, se reverenciaram, porque ele era o lugar de Faraó, era como fosse Faraó. Reverenciaram, sem saber que era José, né? Sem saber que era José, eles reverenciaram ele. E os sonhos dele, de José, é que eles iam prostrar diante dele. Ah, eu tive um sonho que havia alguns feixes, e o meu feixe era maior, os outros feixes dobravam diante de mim. Você está pensando que nós vamos dobrar perante você, não sei o quê, tal. Ao ponto tal que quando eles estavam lá apacentando o gado, quando José veio visitá-los, porque o pai dele falou, vai buscar os seus irmãos, lá ver se está tudo em ordem, ver se está tudo em ordem com os seus irmãos, vai lá ver como é que está. Ele vai procurar, e quando ele vem vindo, eles falam assim, ixi, lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador, mor. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um fim nele e vamos ver o que vai ser desse sonho dele. Queriam matar ele. Só que daí o Senhor não permite isso, né? Que ele fosse. Então ele vai para o Egito. Então, na hora que eles chegaram lá e se dobraram perante ele, José sabia por que estava acontecendo isso. Né?
Tudo que estava acontecendo porque Deus estava cuidando de todas as coisas, porque tudo que ele sonhou ia ter cumprimento. Seus irmãos, seu pai, inclusive, ia chegar aos pés dele. Isso é uma figura de Cristo, que quando ele veio para cá, veio para o que era seu, os seus não receberam. Colocaram ele na cruz. Rejeitaram ele como os irmãos de José rejeitaram José. Mas, porque era necessário que isso acontecesse, foi que José passou por aquilo. E o que Cristo passou também era necessário. Para que houvesse bênção futura, necessário era a cruz. Para que os irmãos de José pudessem ser abençoados, ele teve que passar aquilo debaixo das mãos dos seus próprios irmãos. Isso era uma figura de Cristo. E quando José vê eles lá, falava com eles por intérprete. Ele falava na língua egípcia, né? E eles falavam em hebraico. E havia tradutor. Só que quando começa o tratamento de José para com eles, eles falam assim: puxa vida, sabe por que está acontecendo isso? Entre eles, por causa do nosso irmão, que nós fizemos para o nosso irmão. E ele escutando, ele sabia que eles estavam falando, mas eles não sabiam que era José. E ele estava ouvindo. Era necessário que eles se arrependessem daquilo que eles fizeram para José. E assim, esse tempo de incredulidade que Israel está passando é juízo sobre eles, e eles vão passar ainda por esse juízo chamado a grande tribulação, para que eles se arrependam daquilo que eles fizeram para o Cristo, para o irmão deles, né, o irmão maior deles. Então isso aqui, como eu disse, aqui é Velho Testamento. E o Velho Testamento, quando nós vamos ler daqui a pouco, quando nos fala da promessa do Cristo, logo após a sua morte, isso aqui é um túmulo aberto, uma pedra removida isso aqui. Após a sua ressurreição, devido à sua rejeição, os judeus iam passar pela grande tribulação, como resposta, ou melhor, como resposta não, como consequência da sua rejeição. Para que depois dessa grande tribulação, em arrependimento, eles entrariam no milênio juntamente com o Cristo. Porque a promessa que o Cristo viria e entraria com eles, né, com o povo, na bênção. Então isso aqui é Velho Testamento. Isso é o que o Velho Testamento diz. Mais uma coisa do Velho Testamento, que haveria o juízo final, doutrina, salvação eterna, perdição eterna, sempre foi doutrina da Bíblia. Tá? Não é coisa do Novo Testamento, sempre existiu. Desde Sete, né? Desde Sete, que é o filho de Adão, desde lá já foi anunciado que haveria juízo sobre os homens ímpios. Então, juízo eterno sempre foi assunto. Isso é Judas que escreve, tá? Então, nós estamos encontrando aqui Velho Testamento. Então, esse povo aqui, os seus irmãos, né, de José, desceram lá para o Egito, e ele se revela aos seus irmãos. Ele falou: puxa, agora nós estamos roubados. É ele, é José que está aí, vai cumprir. Cumprindo-se o que aconteceu, os sonhos dele está cumprido. E o que vai ser de nós agora? Daí José fala para eles assim: não temais, porque Deus fez isso para a salvação, para a bênção de vocês. Então vocês podem ficar sossegados.
Daí pegou, deu lá no Egito, o melhor da terra do Egito, deu para eles morarem lá. Veio o pai dele, desceu toda a comitiva e se estabeleceram no Egito. Só que a promessa para eles era o Egito? Não era o Egito. Era a terra de Canaã, do qual Abraão, Isaac e Jacó peregrinaram na terra da promessa, como fala no Novo Testamento. Peregrinaram na terra da promessa como em terra estranha. Não é isso que aconteceu com eles? Então eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que voltar para a terra da promessa. Ah, mas o Egito estava bom, né? Daí ficaram por lá. Daí começou a procriar, crescer. Daí tem um versículo que fala assim, ó. Êxodo 1, versículo 7 ao 10. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com eles, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba da terra. Eles multiplicaram lá no Egito e ficaram lá. Eles tinham que ir a promessa de Deus para eles não era o Egito, era sair de lá. Só que ao ficarem lá, esse versículo aí, que é o versículo 8, que levantou um outro rei que não conhecia José, isso o que quer dizer? Que é um rei que levantou e não conhecia José no sentido, ô José, tudo bem? Não é isso que ele está falando. É outra dinastia. É um rei que levantou com outro tipo de governo. E daí, ele olhando para aquele povo que não eram egípcios, daí ele temeu. Esse povo está enorme, está grande, fortificado. Vamos colocar juízo em cima deles aí, para que eles não se multipliquem mais. Daí começa a história, né? Começa a história da opressão desse rei sobre os egípcios, sobre os hebreus que estavam no Egito. Até que Deus teve que levantar Moisés para tirar eles de lá do Egito, tirar de um tempo que eles ficaram escravos ali na mão de Faraó, né? Então foi um tempo outra vez de juízo, porque eles não permaneceram na promessa, saíram desse terreno. E Deus, em graça, o que ele fez? Pegou Moisés, que foi criado inclusive na corte lá de Faraó, teve que tratar com ele, foi outra pessoa também, que ele viveu 40 anos. Moisés viveu 120 anos. Esses 120 anos da vida de Moisés, dividido em 3 tempos. Os primeiros 40 anos, ele viveu na corte de Faraó, onde ele aprendeu toda a cultura, toda a ciência do Egito, ele foi formado nisso. Só que ele sabendo, né, que ele era um hebreu, e ele pensou que Deus podia usar ele para que, através dessa posição que ele tinha, livrar o povo até. Não sei quais eram os pensamentos dele, mas só que ele faz o quê? Na hora que ele vê um egípcio oprimindo um hebreu, ele vai lá e mata o egípcio. Só que daí no meio dessa confusão ele tem medo, ele foge do Egito e vai embora para a terra de Midian, né? Ele foge para lá sozinho. E lá ele fica, e lá ele se casa, e lá ele fica 40 anos nesse lugar. E no findar dos seus 40 anos, Deus aparece para ele lá na história da sarça ardente,
que ele vai lá e vê o que é isso aí. Fica maravilhado porque ele vê que o fogo estava ali e não consumia as folhas, né? Daí ele chega mais perto, ele ouve a voz de Deus falando para ele: tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que você está é santo. E Deus começa a falar com ele, fala que vai mandar ele para o Egito para tirar o povo lá da escravidão, que eles estavam em grande amargura e ele estava ouvindo o clamor do povo lá no Egito. E ele ia ser o vaso que ia voltar lá para o Egito para tirar o povo de lá. Daí ele vai, né, depois de todo o tratamento, ele vai com 80 anos lá para o Egito, tira o povo de lá, sai, vai para o deserto e fica mais 40 anos no deserto junto com o povo de Deus. E na hora que eles vão passar para entrar na terra da promessa, Moisés morre ali no deserto e quem coloca o povo para dentro é Josué. Josué que coloca o povo e não Moisés para dentro da terra da promessa. Então, escravidão, juízo sobre eles, porque fugiram, escaparam, né, do pensamento que Deus ia dar a terra para eles, e eles tinham que ter ficado lá. E quando eles saíram, mais um detalhe, quando eles saíram pela mão de Moisés do Egito, livrados, né, libertados de uma forma milagrosa de lá do Egito, onde abriu o Mar Vermelho, depois das pragas do Egito, abriu o Mar Vermelho, e eles saíram de lá, o Senhor ia levar eles para a terra da promessa, sem condição nenhuma. O mesmo poder, o mesmo milagre, vamos chamar assim, o mesmo amor, né, que Deus teve de tirar eles da terra do Egito, passar pelo mar, ia levar eles para a terra da promessa. Só que chegaram ali do lado de lá do Mar Vermelho, eles começaram a murmurar, fizeram algo que foi pedir a lei. Deus não ia dar lei para eles, não. Tá? Pensar que a lei é algo que Deus queria dar para eles, para que eles obtivessem a bênção pela lei. Se isso fosse condição para eles herdarem bênção, não precisaria de 430 anos de história. Tá? Não precisaria 430 anos de história de promessa se Deus fosse dar lei para eles. Fosse com base na lei. Certo? Cumprimento daquilo que, falando outra vez, aquilo que Deus vai fazer para Israel, e o mundo vai ser abençoado junto, logicamente, no milênio, com base na fidelidade daquilo que Deus é, não em lei. Tá? Não em lei. Isso Paulo, Pedro, João falaram claramente que o homem não era justificado pelas obras da lei, e sim por graça. Com base naquilo que Deus é, o homem é abençoado. Então, quando eles saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, chegaram no deserto, já perguntei outra vez aqui, perguntar outra vez. Da cabeceira, quando entraram no deserto, para chegar na terra de Canaã, quantos dias levariam eles? Quantos dias para atravessar para chegar na terra da promessa? 11 dias, exatamente. 11 dias. Quanto tempo se levaram? 40 anos. Como? Lendo, você virando em volta. Do quê? Do Monte Sinai. Virando em volta do Monte Sinai. Hoje, é interessante, né? Interessante não é triste, interessante é modo de dizer, é triste hoje a gente ouvir no meio dos cristãos a tão solicitada excursões para conhecer o Monte Sinai,
conhecer a cidade santa, e todas as coisas, linguagem nesse tipo, mas tudo isso aqui, né, que foi esse tempo aqui da lei, está conectado com maldição. Que Deus no Monte Sinai apareceu, modo de dizer, né? Se manifestou ali para Moisés e deu as tábuas da lei para eles, o povo. É uma verdade? É verdade. Deus apareceu lá no monte? Apareceu. Moisés desceu com as tábuas da lei, 2 tábuas. Chegam no pé do monte, ele viu o povo corrompendo-se no primeiro mandamento. Amarás a Deus de todas as coisas. O que ele faz? Quebra as tábuas. Volta lá, Deus escreve as mesmas palavras e manda ele descer outra vez. Ele chega lá, tinha lugar no povo para dar essas tábuas da lei? Também ainda não tinha. O que ele ia fazer? Quebrar? Não. Ele pega a arca, que era a presença de Deus no meio deles, e coloca as tábuas da lei dentro da arca. E ali fica. Lembra desse detalhe aí? Hebreus capítulo 9, quer ver? Lê lá em Hebreus 9, versículo 4. O tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná. E a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. São as tábuas da lei que Moisés colocou lá, e lá ela ficou para sempre. Depois, quando mais uns dias para frente aí, teve que haver a eleição de sacerdócio no meio do povo, ainda lá no deserto. O que ele fez? 12 tribos estavam lá no deserto. Então, Deus instituiu lá o tabernáculo, onde Deus morava ali, ou melhor, se manifestava ali no meio deles, era a presença de Deus. A arca era a presença principal da morada de Deus. E, no entanto, ela ficava num lugar lá no tabernáculo chamado Santíssimo, e ficava essa arca lá. Foi lá que foram colocadas as tábuas. E daí, quando houve a eleição de quem ia trabalhar nesse lugar, das 12 tribos, Deus pediu para que cada família de cada tribo, uma família de cada tribo, fosse elegida e cada tribo levasse uma vara. Essa vara é aquilo que Moisés usou lá no Egito, lembra? Que ele estava com uma vara na mão, quando ele apareceu lá na sarça. Ele tinha uma vara que eles usavam como cajado, né? Uma vara. E eles usavam isso. E cada família ia dar uma vara. E Moisés ia pegar as 12 varas, ia levar lá na presença do Senhor, lá no Santíssimo, ia colocar as 12 varas lá e largar lá. A vara que Deus escolhesse, ela ia brotar, ela ia dar frutos, ia viver outra vez para provar quem Deus estava escolhendo, que família que Deus ia escolher. E daí colocaram. E pela família de Levi, pela tribo de Levi, foi a vara de Arão. E essa foi que Moisés, na hora que chegou lá, ela tinha florescido, dava gomos, tudo, pegou a vara, era a vara do sacerdócio, vara de misericórdia. Ele vai, pega essa vara, e ela ia ser a vara do sacerdócio. Então, Arão foi escolhido para ser sacerdote. Por isso ele foi
A família de Arão era a família do sacerdócio. E os levitas daí ia fazer o quê? Cuidar desse lugar onde que Deus habitava, que no deserto era o tabernáculo, e quando eles entraram na terra da promessa, lá em Israel, em Canaã, que foi Jerusalém, depois foi a cidade escolhida, teve o templo, e eles eram a tribo, né, da família, que ia cuidar disso, a tribo de Levi, que cuidavam de lá. E essa vara também foi pega e colocado dentro dessa arca, né, como mostra aí, né, havia o maná, que eles comeram lá no deserto, o maná também eles comeram, a que floresceu, e as tábuas da lei foram colocadas ali. Como eu disse, voltando, Moisés, na hora que chegou, não tinha onde pôr isso, ele pôs lá na arca. A arca nos fala da pessoa de Cristo. Esta arca era a presença de Deus no meio do povo. E essa arca, do que ela era feita? Quem lembra aí? De madeira, certo? O que mais? Só isso, madeira? Ela era de madeira, madeira de cetim, de acácia, né? E era revestida de ouro, todinha de ouro revestida. Tinha as argolas nas suas pontas, onde vinham os varais que passavam nas argolas, e os sacerdotes carregavam ela aqui, ó. Levavam ela aqui. Então isso era o trabalho dos levitas. Tinham 3 famílias que cuidavam disso aí, né? Que eram eleitas para fazer o serviço do tabernáculo no deserto, né? Então cada um tinha um trabalho. Um desmontava a tenda, os outros iam lá, cobriam os utensílios, e outros levavam os utensílios nos ombros. Eles eram cobertos, não era visível, não ficava exposto a olho, eram cobertos. Então, coatitas, meraritas, gersonitas. Eram as 3 tribos, 3 famílias, né, que cuidavam disso. A arca, feita de madeira e de ouro. Madeira nos fala da natureza humana. Tá? A árvore, madeira, isso nos fala de natureza humana. Por quê? Porque pertence à terra, suas raízes estão aqui na terra. E o Senhor Jesus, ele foi verdadeiramente, irmãos, um homem. Tá? O Senhor Jesus era um homem. Tá? Era um homem, quem via o Senhor pegava, era um homem. Não era um anjo, algum ente. Não, ele era um homem, tá? Nascido de mulher. Só que essa arca tinha mais o quê? Além da madeira? Ouro, que nos fala do que ouro na Bíblia? Sempre. Divindade. Então esse homem, ele tinha algo que não era visível aos olhos, que esse homem, quem ele era aqui? O Filho, Deus Filho. Esse é um milagre, tá? Esse é um milagre que compromete muitas vezes doutrinas concernentes à pessoa do Senhor Jesus. Devemos tomar cuidado. Essa arca aí, inclusive, ninguém, nem a mão podia colocar, né? Lembra quando foi colocado no carro de boi e ela deu aquela gingada assim, porque os bois não era para carregar ali, primeiramente, né? Era para levar nos ombros. Ela fez isso, Uzá foi lá e segurou ela para não cair. Ele caiu e morreu. Não podia pôr a mão, tá? Não era nem para olhar para ela devia ser coberta. Então esse homem aqui, irmãos, nós devemos cada vez de tocar nele. Cuidado com o que você está falando, que nós estamos falando de uma pessoa da divindade. Não é verdade? Um homem aqui presente nesse mundo
Quem olhava não tinha aparência, nenhuma formosura, nada que nos agradasse. Mas esse homem era Deus. Deus, quando eles ouviram acerca do Emanuel, acerca do Cristo, eles pensavam que era um profeta, como Moisés falou, Deus enviará um profeta semelhante a mim, a esse vocês têm que ouvir, falando do Cristo. Mas eles não entenderam que quando eles foi anunciado do Emanuel, que quer dizer Deus conosco, literalmente era Deus conosco. Tá? Então, quando o Senhor Jesus esteve aqui, esse homem, a origem dele era aqui. Hebreus capítulo 7, quando nos fala de Melquisedeque, quiser ler o versículo, por favor, acho que é bom, né? Livro de Hebreus 7, versículo 1 ao 3. 1 ao 3. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Esse Melquisedeque era uma figura de Cristo. Esse Melquisedeque é uma pessoa que existiu na época de Abraão. Mas por que ele era uma semelhança do Filho de Deus? Porque ele não tinha genealogia. O que é genealogia? Que conta pai, mãe, etc e tal. E ele não tinha, ele aparece na história, quando Abraão volta da matança dos reis, né? Dos 5 reis, ele volta e sai de encontro a ele, Melquisedeque, que era rei e era sacerdote também, e abençoou ele. Era uma figura de Cristo. Por que ele fala aí que é uma figura? Porque ele era rei e sacerdote. O Senhor é rei, porque ele é o rei dos judeus, só que ele também é sacerdote, mas não aqui. Não aqui. Enquanto ele estava vivo aqui nesse mundo, ele não era rei. Perdão. Ele não era sacerdote, ele era rei. Porque sacerdote, que tribo que era que nós estamos falando? Família de quem? De Levi, né? E os reis vinham que tribo? De Judá, da família de Davi, do qual o Senhor pertencia. Então ele era literalmente, não apenas o Senhor, mas ele era rei, por direito, inclusive. Só que, sem pai, sem mãe, sem genealogia. O que fala aí? Sem princípio de dias. Esse é o ponto, né? É isso que ele fala aí? Sem princípio de dias. E sem fim de existência. Luiz, Lucas, Leia, cada um de nós aqui. Nós, seres humanos, nós nunca existíamos antes. Nós passamos a existir no dia que nós fomos gerados no ventre de nossa mãe. Há um milagre de Deus, a vida é um milagre de Deus. Gerar no ventre de uma mulher uma vida, não é verdade? Milagre de Deus gerar no ventre de uma mulher, apesar de haver tido uma relação, mas o princípio, quem dá a vida é Deus. Por isso que o homem não tem autoridade sobre a vida, né? Só que no momento que é gerada uma vida, essa pessoa nunca existiu antes. Tá? Pensar algo parecido é espiritismo, não é verdade? É reencarnação, como dizem, né? Esse ser
que passou a viver ali, aquela pessoa, ela não existia antes. Ou seja, o Lucas aí, ó, você não existia antes. Você é o que você é e sempre vai ser, eternamente. Tá? O homem não tem fim de existência. Tem fim aqui na Terra, que o homem pensa que acabou tudo. Não acabou, continua. Tá? Então, só que nós não temos, como o senhor tinha, ele não teve princípio de dias. Há uma doutrina, deixa eu lembrar o versículo, Provérbios 8, versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Este versículo tem uma versão, inclusive, que não está correta, fala dele como criado. Esse versículo, esse possuir aí, é que já existia. É que já existia. Isso nos fala, nos está falando da pessoa do Senhor Jesus, do Filho, que desde as suas obras mais antigas, ele já estava lá com o prazer de Deus. Quando ele esteve aqui, e foi dito dele aqui, enquanto ele estava vivo, 3 vezes, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. O deleite de Deus sempre foi a pessoa do Senhor Jesus. Essa relação. Então esse versículo aí fala, não diz que ele foi criado, mas que sempre ele esteve com Deus, sendo o deleite de Deus. Então, ele já existia antes, né? Só que ele milagrosamente nasceu aqui da Virgem Maria, né? Bem-aventurado, Gabriel disse para ela, bem-aventurado és tu entre as mulheres, porque de ti nascerá o Cristo. Tinha a profecia de Isaías, você senta aí, a Virgem conceberá da luz a um filho, como é que é mesmo? Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Alguém tem outra versão, hein? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Quem dará à luz? Uma virgem? A virgem. Não uma virgem. A virgem. Porque somente uma virgem, a virgem, é que ia conceber e dar à luz. E quando Gabriel chega para Maria, fala, bem-aventurado és tu entre as mulheres, porque ela era a virgem que ia conceber e dar à luz. Sobre ti descerá a virtude do Altíssimo, e de ti há de nascer. O ente santo que de ti há de nascer será chamado Cristo. Filho de Deus, e está ali, vai falando de quem seria, ou melhor, quem seria o filho dela que ia nascer. Só que Gálatas 4:4 fala que ele foi nascido de mulher. A grande diferença que o Senhor Jesus não foi gerado pelo homem, nascido de mulher e não de homem. Vocês lembram de Eva? Olha, voltando lá no comecinho, a primeira mulher, quando deu juízo para Satanás ali, ele falou que o descendente dela, não é isso? Lembra esse versículo? Gênesis 3. Vê lá, Gênesis 3.
falando para Satanás, dá uma olhadinha aí, Gênesis capítulo 3, ele dá sentença para o homem, dá sentença para a mulher, né, do juízo, e quando fala para Satanás, ele fala o que aí? O que fala aí? E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente, o descendente dela ia pisar a cabeça da serpente. Não fala de Adão, ó, o seu descendente vai... Fala para ela. Por quê? Porque ele seria nascido, Cristo, né, aquele que vai pisar a cabeça da serpente, é nascido de mulher e não do homem. Por isso que foi dito para ela. Então, só uns detalhezinhos, né, que a gente ia ver por que falou para ela. Porque seria da mulher e não do homem. Então, o Senhor Jesus, nascido de mulher, mas gerado somente pela virtude divina. O mesmo milagre que Deus dá à vida, como acabei de dizer, no ventre de uma mulher, foi o mesmo milagre, só que gerado pelo poder somente de Deus, e não o homem teve alguma coisa que ver com isso. Então a presença do Senhor Jesus aqui nesse mundo, ele era um homem perfeito, sem pecado, e também era Deus nascido aqui em forma humana. 2 Coríntios 5, versículo 18 e 19. 2 Coríntios 5, 18 e 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo. Esse sentido de palavra não é o mesmo que Deus esteve com Moisés, né? Deus esteve com Noé, não é verdade? Deus esteve com Abraão. Esse sentido da palavra é estar em. Ou seja, Hebreus capítulo 1 também, quando fala assim, havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou em Filho. Tá? Porque normalmente se lê lá, havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, como fosse mais um. Não é isso. Falou em Filho. Ou seja, o Filho estava aqui falando, Deus presente falando entre os homens. Tá? Então tem uns versículos que, não bem aplicado, compromete a deidade e a divindade dessa pessoa, desse homem que teve aqui, que é o Filho, Deus Filho, aqui nesse mundo. Só um detalhezinho, nosso estudo aí, por que existiu o caos? Queda de Satanás. O que ele fez para que isso acontecesse? O que ele fez? Quis ser igual a Deus. E caiu e aconteceu essa desgraça. Aqui, por que aconteceu isso aqui? Aqui na inocência, quando Adão estava aqui na inocência, entrou maldição e morte. Por quê? O que aconteceu ali? Exatamente, queriam ser igual a Deus. Não é isso que ele falou para Eva? Deus sabe que no dia que dela comerdes, ou do fruto, né? No dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e como Deus
sereis conhecedor do bem e do mal. Olha que maravilha. Então, esses dois acontecimentos, dois fatos que têm seus frutos até hoje, foi o quê? Personagens que deixaram o seu estado original para desonrar Deus. Lúcifer deixou seu estado que Deus havia dado para ele para desonrar Deus. O homem deixou seu estado no qual Deus deu para ele para desonrar a Deus também. O Filho, Deus Filho, sendo Deus, deixou o seu estado original. Ele abandonou, irmãos, o seu estado original. Isso é Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Que ele, sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e reconhecido aqui em semelhança de homem, obedeceu, indo até a morte e morte de cruz. Então, esse homem aqui, a sua origem é lá no céu, é lá na eternidade, sendo Deus. Ele largou, ele deixou esse estado para nunca mais voltar lá, a ser o que ele era. Ou seja, ele assumindo essa forma humana, que ele é o homem. Quem que era o homem? Jesus. Até em Filipenses capítulo 2, Paulo falando, ele fala assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Por que ele não fala o Senhor Jesus? Porque ele está falando daquele homem nascido de Maria, esse Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, porque esse homem deixou o seu estado original para glorificar Deus e não desonrar Deus. Ele veio pagar aquilo que ele não roubou. Não é isso que as profecias? Veio substituir, veio pagar aquilo que ele não roubei. Então, restituir o que não roubei. Ele veio aqui para glorificar. Então, quando nós falamos dessa pessoa, cuidado até onde você vai mexer. Tá? Porque ele era homem? Sim, mas um homem? Sim, um homem em todos os sentidos da palavra, um homem realmente. Tinha fome, tinha sede, tinha canseira e morreu. Tá? Um homem somente pode fazer isso. Mas ele era aquele que podia curar, podia ressuscitar umas pessoas da morte e as coisas tais que somente Deus pode fazer, certo? Então havia nessa pessoa essa maravilha. Acho que melhor parar por aí, não? Na verdade já teria muito falado, a pessoa é maravilhosa, né? Mas nós estamos aqui, nós vamos falar ainda, por favor. Nós temos que falar dessa lei aqui, do que aconteceu, senão nós não vamos entender umas partes do Novo Testamento. Se não entender o que aconteceu aqui na lei, vai faltar. Tá? Então, se o senhor permitir, nós vamos falar da lei, meio resumido também, para poder dar tempo, mas se Deus quiser.